meu nome é Carlos Vieira. Olá, Rui, olá, Sérgio, João, Miguel, Ana, Pedro, Luísa. Muitíssimo obrigado por estarem comigo uma sexta-feira à tarde, às 4:09, já com 9 minutos de atraso. Espero que a CyberCloud possa nos dar então os meus 45 minutos para fazer a minha apresentação sobre efetivamente esta problemática do paciente zero. E muitos de vocês me perguntariam o que é o paciente zero. Bem, é isto que eu vou tentar apresentar nos meus slides. Olá, Sérgio, viva do Brasil. É isto que eu vou tentar efetivamente apresentar dos meus slides, de qual é esta principal problemática que os IT managers de hoje em dia têm que confrontar-se diariamente para proteger as suas redes informáticas. Vamos ver se corre tudo bem ao largo dos meus 455 slides. Tranquilos, não serão tantos. São só 38. Bem, falando um bocadinho, antes de falar do que é esta problemática do paciente zero, falar um bocadinho de alguns dos problemas de segurança que os ITs de hoje em dia, das empresas em Portugal, têm que confrontar-se diariamente. Um deles tem a ver claramente com o aumento do malware zero day. Segundo o último report ou informe que a WatchGuard fez, e recomendo todos os assistentes acederem a www.secplicity.org, secplicity.org, para saber um pouco mais, e podem seguir inclusive o nosso blog, para saber muito mais de informação de cybersecurity. E no secplicity.org vem efetivamente o nosso estudo trimestral de análise de malware. E aqui temos um estudo que mostra claramente a quantidade de malware que nós bloqueamos trimestralmente. As nossas firewalls, as nossas UTMs. E nesse estudo, e com dados de Portugal, 33% do malware que nós bloqueamos era malware conhecido. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que é malware que o UTM, estamos a falar de dados ainda antes da aquisição da Panda Security, mas estamos a falar de perimetral, 33% do malware que nós bloqueávamos era malware conhecido. E quando falamos de malware conhecido, estamos a falar de antivírus tradicional. 67% do malware que nós bloqueamos era malware zero day. E esse, efetivamente, é um malware extremamente difícil de detectar. E aí é onde nós precisamos de soluções ao nível de endpoint de EDR, utilizando análise comportamental, threat hunting, inteligência artificial, machine learning, análise comportamental, etc. E é a única forma com a qual nós conseguimos mitigar, eu não gosto de dizer bloquear, mitigar esse malware. Efetivamente, 67% do malware era zero day, extremamente difícil. E quando efetivamente fazemos investigamos, por exemplo, páginas como o Shodan Monitor, onde nós vemos, por exemplo, determinadas servidores ou páginas web que estão disponíveis online, ok? Inclusive, certos portos estão abertos publicamente. Portanto, o Shadow Monitor mostra-nos, por exemplo, algumas páginas web que estão publicadas sem problemas ao utilizador e são efetivamente uma problemática de segurança muito importante. Inclusive, vemos no Shadow Monitor servidores publicados. Inclusive, houve um Twitter, quando começou mais ou menos o confinamento em Portugal, onde através do porto 3389, o Shodan Monitor mostrava que havia cerca de 4.2 milhões de portos 3389 abertos. Ok? O porto 3389 é um porto extremamente inseguro.
E isto quer dizer que hoje em dia continua a haver imensa gente que não olha para a segurança. Inclusive na mesa redonda que tivemos ontem, com a presença da Ana Paula Figueiredo e com a presença do António Correia e Diogo Pata, um dos temas foi como é que nós conseguimos convencer os decision makers a tomar certas decisões. Alguns destes dados, como nós temos no nosso Internet Security Report, ou Shadow Monitor, ou algum destes tweets, ajuda efetivamente a ver os problemas que existem nas nossas empresas. Mas um dos grandes problemas também que nós temos nas nossas empresas é os empregados, os trabalhadores, os nossos colaboradores, os nossos colegas. E acabam por ser o principal vetor de ataque de uma empresa. Ontem mesmo, uma das perguntas que fez a Ana na nossa mesa redonda foi se o empregado continua a ser um problema das empresas. E, claramente, é verdade. Existe uma figura que chama-se o Happy Clicker. O Happy Clicker é esse trabalhador que, inclusive, agora trabalha alguns dias na empresa e trabalha alguns dias a partir de casa e que acaba por ser, efetivamente, este paciente. Não vou chamar que é o paciente zero, mas é o paciente. Que é aquela pessoa que é um happy clicker. O que é um happy clicker? Um happy clicker é aquela trabalhadora que é muito pouco sensível tecnologicamente e que tem, como eu costumo dizer, o dedo esquerdo do rato, ou se for canhoto, o dedo pequenino, o dedo apontador da mão esquerda, que clica rapidamente em todos os e-mails, em todos os links, nos links das redes sociais, etc, etc, etc. Uma das coisas que nós, na WatchGuard, recomendamos bastante é que a evangelização e a educação e ações de sensibilização acabam por ser a primeira barreira de proteção contra o paciente zero. E quem é o paciente zero? Abrindo um pouco, vou fazer aqui um bocadinho o véu do que nós vamos falar hoje em dia. O paciente zero acaba por ser aquele trabalhador híbrido, como eu costumo dizer, que trabalha, e acho que, na minha opinião, acho que nós vamos ter de futuro. Muitas das empresas que tinham milhares de trabalhadores a trabalhar num escritório vão deixar de ter os mesmos e vão trabalhar a partir de casa. E se calhar 2 dias em casa, 2 dias no escritório, ou 3 em casa e 2 no escritório. Ou os road warriors, como o Diogo Pata referiu ontem, vão existir cada vez mais. O teleworker é uma coisa que veio para ficar. Mas precisamos ter segurança. E temos que educar esse trabalhador. Obviamente podemos ter imensas barreiras de proteção. IA, machine learning, inteligência artificial, utilizando um EDR, um MFA, ou utilizando um antivírus, ou utilizando uma solução de anti-phishing endpoint. Mas, efetivamente, a consciencialização dos trabalhadores, a sensibilização dos mesmos é, digamos, a primeira barreira para nós termos uma boa política de segurança e termos menos brechas de segurança. Por isso, nós sempre, na WatchGuard e nas minhas conferências que costumo fazer, alertamos sobre esse facto de começar efetivamente uma política de segurança por muitíssimas ações de formação que os nossos parceiros fazem para com os clientes finais. Porque os trabalhadores acabam por ser o maior vetor de ataque. Uma grande percentagem dos e-mails que nós recebemos são em tentativas de phishing e quase todos os ataques de malware avançado, ataques de ransomware, como seja um PETI, um CryptoLocker, um CTVLocker ou outros quaisquer, começam quase todos eles num phishing. E phishing temos imensos tipos de phishing, como vamos ver um pouco mais à frente, como o fraude do CIO ou outros tipos de phishing. E aqui chama a vossa especial atenção para os links que estão nas redes sociais. Hoje em dia nós trabalhamos com redes sociais diariamente, tipo Pinterest, Facebook, LinkedIn, Twitter, etc. Uma enorme percentagem desses links que estão nas redes sociais são links maliciosos, que o que fazem é tentam-nos trazer a páginas web que o que nos fazem é instalar malware nos nossos PCs, um malware silencioso, e esse malware depois pode ser
algo que vai despoltar um ataque zero day num determinado dia, ou pode ser um malware que vai sequestrar esse computador para um possível membro de um exército de botnets, ou num determinado dia há um general de um botnet que o que faz, ativa esse malware e de repente tem milhões de computadores a fazer um pedido de informação a uma determinada página web, e essa página, como não tem capacidade de responder a tantos pedidos, faz um crash, um típico ataque de DDoS, de Denial of Service, relativamente fácil. Grande parte deste, se dividimos o mundo, digamos, em 3 áreas, Américas, EMEA, EMEA, para os que não estão tão habituados a estes tipos de acrónimos, EMEA, Europe, Middle East and Africa, e a APAC é Asia, Pacific, Central e Austrália. A nível de detecção de malware por regiões, na zona que nós estamos, EMEA, na Europa, digamos assim, 38% do malware que nós tratamos vem de EMEA. O que quer dizer que a EMEA acaba por ser um ataque, uma zona extremadamente sensível. A Europa, somente a Europa e Portugal aqui tem um papel importante, que é um dos países onde fundamentalmente as pequenas e médias empresas continuam a estar muito sensíveis aos investimentos de cybersecurity, também como falámos ontem, que as pequenas e médias empresas continuam a ser, digamos, o ponto fraco de investimento em cybersecurity. Obviamente que as grandes empresas, a PSI 20, já têm soluções de segurança, mas as pequenas e as médias empresas, como eu costumo dizer, ainda não estão lá. E nem meio, efetivamente, continua a ser um ponto sensível, e como estes dados costumam apontar. Efetivamente, nós na WatchGuard lançámos há alguns anos atrás já um bundle de segurança informática para dar resposta efetivamente a esta problemática. Um deles é um destes bundles, o nosso bundle, é o Bundle Passport. O que é o Bundle Passport? Passport é que vai ser um bundle de segurança que tem N serviços que dão efetivamente resposta a esta problemática do paciente zero. Portanto, quando estou a trabalhar na minha empresa, estou a trabalhar a partir de casa com um computador pessoal ou com um computador da minha empresa, um portátil que me deram em março para poder trabalhar a partir de casa, mas muitas dessas empresas deram um portátil, mas não deram com segurança. Eu costumo dizer nas minhas apresentações que, efetivamente, em março, os IT managers, e muitos deles estão aqui presentes, que em março tiveram que fazer uma transformação digital acelerada, digamos assim, que durante em poucos dias tiveram que colocar em telework milhões de pessoas, milhares de pessoas, mas em Portugal, milhões a nível mundial, e aqui mais uma vez mais os meus parabéns ao esforço que os IT managers das empresas fizeram e a todos os nossos parceiros tecnológicos que puderam efetivamente manter o business continuous das nossas empresas em Portugal, colocando as mesmas a trabalhar a partir de casa. Mas a questão é, e a segurança? Será que essas pessoas, esses trabalhadores que trabalham a partir de casa, estão a trabalhar em entornos seguros ou estão simplesmente uma VPN? Uma VPN não é a única coisa que nós temos que fazer para colocar a empresa a trabalhar em entorno seguro. Mas será que tem soluções de multi-factor authentication para melhorar a proteção? Será que esses portáteis que estão a trabalhar, que os utilizadores, os teleworkers, têm a partir de casa, têm soluções de proteção ou de resposta a incidências tipo um EDR? Muitos deles, efetivamente, o que eles têm, eu costumo dizer, no melhor dos casos, têm um VPN e têm um antivírus. Longe, infelizmente, de ter soluções de anti-phishing endpoint, longe de ter soluções de autenticação, de multi-factor authentication, longe de ter soluções de anti-phishing endpoint, muito longe de ter soluções de controle de navegação. Aqui chamam a especial atenção, que é uma preocupação que muitos CEOs de muitas empresas perguntam e querem saber, ok, eu tenho os meus trabalhadores a fazer telework, mas a pergunta é, será que eles estão a trabalhar efetivamente? Será que eles estão a navegar em determinados jornais ou
páginas web? Será que estão a aceder a páginas web que eu, se estivesse no ambiente perimetral, ou seja, se estivesse no meu perímetro, que hoje em dia o perímetro é bastante difuso e isso podia nos levar a outras questões, mas será que quando os meus trabalhadores ou teletrabalhadores, quando estão a trabalhar em remote, estão a navegar em páginas corporativas ou estão em certas páginas web a reservar férias, a ler jornais ou a fazer outras coisas? E aí também torna-se extremadamente importante soluções de controle de aplicações, controle de navegação web, quando estão em telework, ok? Isso é extremadamente importante. Portanto, por isso é que hoje em dia, e é verdade, mais de 92% das organizações já estão em telework. Os Road Warriors, que há alguns anos atrás era algo, costuma dizer que era uma pessoa rara. Eu na WatchGuard estou há 13 anos a trabalhar em telework. Hoje em dia é algo extremadamente assumível, mas há uns anos atrás não era. Quem trabalhava em telework era uma pessoa diferente, digamos assim. Não era uma pessoa, não era um trabalhador normal. Inclusive, hoje em dia, em Espanha, por exemplo, está neste momento a legislar-se o teletrabalho. Em Portugal, confesso, não sei se estão a legislar o teletrabalho, mas já existe legislação em muitos países sobre o teletrabalho, os direitos e os deveres dos trabalhadores quando estão a desempenhar a sua função, não num escritório, num edifício, numa empresa, debaixo de um chapéu de chuva que é uma firewall ou controlados por um manager, mas estão já a desempenhar essas funções a partir de casa, ok? E, obviamente, é expectável que este aumente, inclusive, para dar um pequeno exemplo, hoje mesmo, em Madrid, foi decretado novamente o estado de alarme, o que vai levar a que muitos dos trabalhadores que já estavam a trabalhar nos escritórios vão ter de voltar a trabalhar a partir de casa. E isto é o chamado paciente zero. O paciente zero acaba por ser aquela pessoa que está a trabalhar desde casa alguns dias, outros dias desde a empresa, e quando eu tenho muitos desses trabalhadores teleworkers, com o seu portátil, não têm estas medidas de segurança que eu falei antes e que estão aqui resumidas. Um EDR, um antivírus, uma solução anti-phishing, uma solução de antivírus e com uma solução anti-malware, uma solução anti-ransomware, uma solução que mitiga o problema do phishing, uma solução que mitiga o roubo de credenciais. Quando eu estou a trabalhar em remote sem estas proteções, possivelmente o que vai acontecer é que eu vou, de alguma forma, algum dia vou aceder a uma página web não adequada, vou clicar em algum link que recebo por algum e-mail que não deveria e vou instalar malware no meu computador que quando chego à minha empresa, nestes ambientes híbridos, vou infectar a minha empresa. Porque chego à minha empresa, chego à minha secretária, ligo o meu portátil ao meu cabo de rede, ou coloco o meu portátil na minha docking station, ou ligo o meu portátil à minha rede wireless, e a partir daí posso fazer um ransomstorm, ok? Ransomware, ou ransomstorm, também algumas pessoas chamam, uma tempestade de ransomware, ou posso propagar esse malware que está residente no meu portátil, sem que eu saiba, em todos os computadores da resto da rede. Falando um bocadinho em como é que na WatchGuard hoje em dia nós conseguimos proteger esta problemática do paciente zero, nós vamos dizer que a autenticação começa por ser o principal, um dos pontos principais, ou a principal área que nós devemos cobrir nesta problemática, a autenticação. E implementar soluções de multi-factor authentication. No passado nós chamávamos soluções de duplo fator autenticação, 2MFA, que não deixa de ser uma transcrição do que hoje em dia qualquer pessoa que tem uma conta num banco em Portugal, quando acede ao home banking, tem de utilizar o duplo fator autenticação. Ou seja, que além do seu utilizador ou da sua password, eu tenho de recebo um SMS com um pequeno código, token, digamos assim, e tenho que colocar esse código para garantir que efetivamente sou eu, Carlos Vieira, que estou a autenticar-me e não alguém
que conseguiu roubar a minha password, que conseguiu roubar o meu utilizador do home banking para poder entrar. Basicamente, o que nós estamos a fazer é transcrever essa necessidade de duplo fator. Duplo era antigamente, como nós chamávamos, hoje em dia chamamos multifactor authentication, porque temos distintos fatores de autenticação. E utilizando essas soluções de multifactor autenticação para aceder ao meu Windows Logon, ao meu Mac Logon, ou para a minha VPN, ou para os meus servidores que estão numa cloud de um Azure ou de uma Amazon Web Service ou de um pequeno ou de um operador de telecomunicações. Portanto, as soluções de multifator autenticação jogam um papel cada vez mais importante, de forma que quando eu acedo aos recursos cooperativos, garanto que sou eu, Carlos Vieira, que estou a fazer, versus alguém que roubou os meus passwords. Porquê? Porque a nível de passwords, costuma-se dizer, o roubo de passwords acaba por ser a primeira forma de brechas de segurança. Inclusive acaba por ser a forma mais fácil. Não diria que todos estão aqui algum dia a roubar uma password ou acederam a alguma coisa sem aceder, sem poder ter roubado a password, mas acaba por ser efetivamente a primeira forma de roubo de password. O 81% do total das brechas de segurança que existem hoje em dia a nível mundial acabam por ser por ou passwords roubadas ou passwords fracas. Muitas vezes, qual é a nossa password? O nome da nossa mãe, pai, filho, filha, clube de futebol, onde nascemos, onde pedi a minha esposa / esposa em casamento, o nome do meu clube de futebol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, coisas que são relativamente fáceis para alguém, mesmo que não seja um cyber hacker ou um hacker ou alguém especialista em segurança, poder roubar. Inclusive, hoje em dia, nós que colocamos toda a informação das nossas redes sociais, podemos relativamente fácil, de uma forma fácil, conseguir saber essa informação. Portanto, utilizando passwords roubadas, e aqui nós temos milhões, não vou dizer milhões, mas centenas, milhares de casos de passwords fáceis que estão à venda ou disponíveis na Dark Web, porque foram resultados de roubos de passwords. Por exemplo, um dos mais conhecidos é um roubo a uma cadeia de hotéis, começada por M e termina por T. A própria rede social F acaba por K, porque K também sofreu um roubo de credenciais e muitas vezes essas passwords, essas credenciais, terminam na Dark Web. E aqui eu recomendo claramente um serviço que nós temos, chama-se Dark Web, para poder saber se efetivamente do meu domínio existem certas passwords que estão disponíveis na Dark Web. E claramente, por exemplo, já falei nas redes, na empresa de hotéis, mas também temos o Zoom. Toda a gente conheceu o que se passou com o Zoom, que sofreu um hacking de passwords, e aqui temos algumas das passwords mais conhecidas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, futebol, Benfica, Sporting, Porto, Leiria, onde eu sou, Lisboa, o nome da minha mãe, pai, só algum, I love you, adoro-te, amor, empresa no trabalho, o meu número de telemóvel, são algumas das passwords que nós utilizamos e que realmente são geralmente fáceis de fazer. E como eu costumo dizer, o MFA, que hoje no passado utilizávamos os tokens físicos, hoje em dia também se podem utilizar tokens físicos, mas cada vez se utilizam mais os tokens nos telemóveis, e efetivamente cobre uma série de gaps de segurança. Como eu costumo dizer, devemos utilizar sempre MFAs
Multi-Factor Authentication para aceder a redes remotas, seja VPNs, sejam acessos a serviços cloud, Azure, Amazon Web Service ou de uma operadora de comunicações, a Cloud Application, Salesforce, Office 365, GoToMeeting, ou aplicações corporativas, ou até mesmo para aceder ao meu computer logon. Mas isso temos que fazer para muitas dos serviços que nós utilizamos a dia de hoje, devemos utilizar sempre um MFA. Eu costumo dizer que o Multi-Factor Authentication é o serviço de segurança mais económico, hoje em dia, que os fabricantes vendem, nos casos a WatchGuard vendem, versus a resolução de problemas. Ou seja, o custo de investimento de uma solução de FA versus a quantidade de problemas que me resolve é tão baixo que a pergunta nos faz é porquê que muitos clientes não começam por construir a casa pelos alicerces versus pelos telhados. E por isso recomendo e peço a todos os que estão interessados em saber mais informação sobre as nossas soluções de Multi-Factor Authentication que contatem a nossa equipa da WatchGuard em Portugal, através do e-mail portugal@watchguard.com, para ter mais informações sobre a nossa solução de Multi-Factor Authentication. Mas o MFA não é tudo. Temos um problema extremadamente importante hoje em dia, que é o phishing. Como eu disse no passado, quase todos os ataques de malware ou malware avançado, ou de ransomware, de roubo de credenciais, começam por um ataque de phishing. E o nosso serviço de DNS Watch Go, o nosso serviço de Go Endpoint, é totalmente uma solução agnóstica. Aliás, tudo que eu vou falar aqui é um pouco de soluções agnósticas à solução de firewall que o cliente possa ter. Não quer dizer que tenha que ter WatchGuard sim ou sim. Não, pode ter uma solução da concorrência. O DNS Watch Go resolve efetivamente este problema do phishing e do content filtering, para se controlar efetivamente quem são os utilizadores quem está a navegar em páginas web corporativas ou não. E aqui um artigo que vem no Negócios.pt, onde diz que Portugal é o segundo país do mundo com mais utilizadores de spam, ok? O spam continua aí, continua a haver imensos problemas de spam e soluções e problemas de phishing, ok? Continuamos a ter muitíssimos happy-clickers porque, efetivamente, os hackers sabem que os utilizadores de Portugal, e hoje em dia, fazer uma automatização de ataques é extremadamente fácil de fazer, o phishing continua a ser muitíssimo rentável. E o phishing, fundamentalmente, o phishing por e-mail. Portanto, muitíssimos cuidados a todos os que estão aqui presentes nesta conferência sobre sensibilização para o phishing por e-mail. Como volto a dizer, o utilizador acaba por ser o primeiro vetor de ataque. E se ele, quando recebe um e-mail, sabe que aquele e-mail é estranho, faz 4 ou 5 metodologias para tentar se é um phishing, se pode não ser um phishing ou não. Se o e-mail vem de um domínio que eu conheço, não conheço. Se eu, por exemplo, o típico ataque de uma empresa de transportes que me está a mandar um e-mail a dizer que o meu package não foi entregue, clica aqui para ver onde é que ele está. Se eu não estou à espera de nenhum pacote, nenhum package, nenhuma embalagem, não abre o mail, ok? Coisas muito básicas reduzem imenso as dores de cabeças que os ITs têm hoje em dia. Mas mesmo assim, e os ataques de phishing costumam-se categorizar em 3 áreas, e é verdade que os phishings cada vez que estão mais sofisticados, inclusive pode dizer que o phishing cada vez é mais inteligente, porque temos uma coisa extremamente complicada de detectar, que é o spear phishing, aquele phishing muitíssimo orientado a uma determinada pessoa, ok? E depois temos também a fraude do SEO, e aqui da fraude do SEO eu chamo especial atenção para todos os que estão aqui presentes para poder fazer um Google na página e ver o ataque que houve de phishing à MT. MT é a Empresa Municipal de Transportes de Valência, onde, devido a uma fraude do SEO, um spear phishing, fez um roubo de cerca de 4 milhões de dólares. Portanto, o DNS Watch Go mitiga parte destes problemas, inclusive acaba por ser uma plataforma de educação. O que quer dizer isto? Quer dizer que o nosso DNS Watch Go, quando há quando o utilizador clica num link e esse link
aponta para um potencial ataque phishing, corta a conexão através de um DNS Watch, corta a conexão e apresenta uma mensagem na página web dizendo que essa página foi bloqueada e é um vídeo em português de educação. Portanto, quer dizer que acaba por ser uma plataforma de proteção, mas também uma plataforma de educação para o utilizador. Ok? E, obviamente, e volto a dizer, a nossa plataforma de endpoint, então no Passport, o nosso DNS Watch Go, além de ser uma solução de anti-phishing, também é uma solução de content filtering, dando resposta àquilo que muitos CEOs em Portugal, muitos Chief Executive Officers ou Managing Directors ou diretores gerais costumam dizer que é: eu quero saber aonde é que os meus utilizadores estão a navegar. E, obviamente, que continuamos a ter a necessidade de ter soluções de antivírus endpoint tradicionais, e aqui chama a atenção para a nossa solução WatchGuard, mas também soluções de Endpoint Detection Response. Nós, hoje em dia, uma solução de antivírus tradicional já não dá resposta para todas as problemáticas. Necessitamos, claramente, soluções de EDR que utilizam Machine Learning, Artificial Intelligence, Host Isolation, Cloud Sandboxing, para proteger toda esta parafernália de malware que hoje em dia existe, que cada vez está a crescer mais e mais e mais, cada vez é mais complexa, utiliza tecnologias cada vez mais complexas, mas continuam a ser bastante rentáveis, e isto acaba por ser um pouco o jogo do gato e do rato. Nós, na WatchGuard, que temos mais de 20 anos de experiência, estamos constantemente a lançar para o mercado novas tecnologias, novos mecanismos para mitigar o problema do malware avançado, do ransomware ou dos vírus, mas continua a ser algo extremadamente difícil e estamos sempre a lançar novas soluções para mitigar problemas, em especial problemas de zero day, e, inclusive, ultimamente lançámos serviços de threat hunting, inclusive dentro do EDR, para mitigar esses problemas. E por isso convido a todos os que estão aqui presentes para também contatar a nossa equipa da WatchGuard em Portugal, @watchguard.com, para saber como é que nós conseguimos, a nível de endpoint, no total, poder resolver ou mitigar o problema do malware, colocando todos os trabalhadores a trabalhar que estão em teletrabalho, mitigando problemas de phishing, os famosos ataques de phishing, os ataques de ransomware, o roubo de credenciais e a mitigação de problemas para os utilizadores. O nosso serviço Passport, mitiga. Eu não gosto de dizer a palavra bloqueia, porque não há soluções 100% eficazes. Temos ser mais, menos, mas não há soluções 100% falíveis. Tal como um alarme ou um sistema de segurança física, nada nos garantiza que não possamos ser roubados fisicamente, nada nos garantiza que podemos ser roubados a nível lógico, mas podemos efetivamente mitigar esse problema graças aos serviços que estão incluídos dentro do nosso Passport, nosso bundle de segurança, como seja o DNS Watch Go, o ADAS 370, o Passport, o Outpoint, e efetivamente tudo isto junto ao nosso bundle de segurança Passport dá resposta efetivamente a que mitigamos o problema do paciente zero, de forma que esse teletrabalhador que está regularmente trabalhando entre casa e empresa possa efetivamente poder trabalhar em casa em entorno seguro, evitando trazer malware para dentro da nossa empresa. E isto era um pouco o que eu queria transmitir hoje em dia, chamar a atenção para o paciente zero. Toda a gente hoje em dia, a nível do Covid-19, da pandemia, já tem um pouco a noção do que é o paciente zero, é transportar esta mensagem do paciente zero a nível lógico, a nível de cybersecurity, e saber que hoje em dia há um risco total. Inclusive, quando nós tínhamos toda a gente trabalhar de casa, ok. Quando tínhamos toda a gente trabalhar das empresas, ok. O problema, efetivamente, é quando estes teletrabalhadores
ou os trabalhadores estão trabalharam em teletrabalho e depois vêm para a empresa, da empresa vão para casa, casa vão para o trabalho, e isso efetivamente traz bastantes problemas. Muitíssimo obrigado ao tempo que me dispensaram e espero que tenham gostado da minha apresentação e se quiserem mais esclarecimentos, nada mais que contactar com portugal@robotscar.com.